Sabe aquela história de um tesouro escondido que pode mudar tudo? Pois é, o Brasil tem um desses. E não é lenda, não. É uma carta na manga, um verdadeiro trunfo que pode, de verdade, redesenhar o mapa do poder global. Vamos juntos desvendar que tesouro é esse que pode redefinir o nosso futuro. Então, que tesouro é esse? A resposta, olha só, está num conjunto de minerais com um nome bem curioso: terras raras. E pode acreditar, a história por trás deles é muito mais fascinante do que esse nome meio sem graça sugere. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. Ok, primeiro de tudo, vamos esclarecer uma coisa. O nome terras raras engana, e muito. Na verdade, ele vem de uma confusão lá do século XIX. Quando descobriram esses elementos, a tecnologia para separar eles das rochas era super limitada, sabe? Então parecia que eram raríssimos. Mas hoje, hoje a gente já sabe que eles estão espalhados pelo planeta todo. Falando de um jeito mais técnico, são 17 elementos químicos da tabela periódica da família dos lantanídeos. Os nomes são bem esquisitos mesmo, tipo lantânio, neodímio, gadolínio. Mas olha, não precisa decorar nada disso, viu? O que importa de verdade é entender para que eles servem, qual o papel fundamental que eles têm no nosso mundo. E olha, essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É a melhor forma de entender a importância deles. Pensa neles como se fossem os temperos da tecnologia. Sabe, você até consegue cozinhar sem eles, mas a comida fica sem graça, o resultado nunca vai ser o mesmo. Com a tecnologia é igualzinho. Sem as terras raras, ela não teria o mesmo sabor. Quer ver como isso funciona na prática? No nosso dia a dia? O neodimio, por exemplo, está naqueles ímãs superpotentes dos motores de carros elétricos e até nos fones de ouvido. O európio e o térbio são eles que dão aquelas cores super vivas para as telas das TVs e dos smartphones. E o gadolínio, essencial para exames de ressonância magnética. Ou seja, eles estão literalmente em todo lugar. Então, a gente começa a perceber que o negócio é muito maior, né? O ponto crucial aqui é que esses elementos não são só uns ingredientes tecnológicos a mais. Eles são, na verdade, peças-chave no grande tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial. É exatamente isso. Pensa bem, se o petróleo foi o que moveu o século XX, as terras raras são as engrenagens invisíveis que estão movendo o século XXI. A nossa economia moderna, desde a hora que a gente pega o celular de manhã até a hora que apaga a luz de LED à noite, tudo isso depende desses minerais. E se a gente achava que a coisa já era séria, no campo militar ela fica ainda mais crítica. Mísseis guiados, satélites, submarinos, caças a jato, nada disso funciona sem terras raras. Os exércitos mais modernos do mundo dependem completamente delas. Então, quem controla o fornecimento desses materiais não está só na liderança da economia digital. Tem também uma vantagem militar, assim, decisiva. E tem mais, viu? Um outro fator que jogou o valor das terras raras lá para cima, a transição energética. Para ter uma ideia, um carro elétrico, só um, usa 5 vezes mais terras raras do que um carro normal a combustão. É muita coisa. A escala da demanda é simplesmente gigantesca. Uma única turbina eólica daquelas enormes pode consumir toneladas desses minerais. Imagina só. Com essa corrida global por energia limpa, a procura por esses elementos vai explodir. E aí já dá para imaginar, né? Quem tiver o controle desse mercado vai ter um poder imenso nas mãos. E isso nos leva direto para o centro do grande conflito geopolítico da nossa era. Porque hoje existe um único país que tem um controle quase absoluto da produção mundial de terras raras. E esse país é a China. Os números, olha, são de cair o queixo. Mais de 80% de todas as terras raras processadas no mundo saem da China. E a palavra mais importante aqui é essa, processadas. Porque não adianta só cavar e tirar da terra. O ouro mesmo está no refino, no processamento. E é essa etapa mais valiosa que a China domina completamente. Mas como é que isso foi acontecer? Foi pura estratégia pensada a longo prazo. Enquanto o resto do mundo meio que ignorava o assunto, a China foi lá e investiu pesado em tecnologia de processamento. Eles produziram em uma escala absurda, aceitando lucros bem baixinhos só para tirar todos os concorrentes do mercado. E foi assim, ao longo de décadas, que eles construíram esse monopólio. Em 2010, o mundo inteiro sentiu na pele o poder que isso dava para Pequim. Aconteceu uma disputa territorial com o Japão e o que a China fez? Cortou as exportações de terras raras para eles. O impacto foi instantâneo. A indústria de altíssima tecnologia do Japão, uma das mais poderosas do mundo, entrou em crise. Ali ficou claro para todo mundo.
terras raras não eram só um produto, eram uma arma estratégica. E é exatamente aqui, nesse cenário de dependência total da China, que a nossa história volta para o Brasil. Porque o nosso país está literalmente sentado em cima de um tesouro que tem o potencial de reequilibrar esse jogo de poder global. Para a gente ter uma noção do tamanho da oportunidade, é só lembrar do nióbio. O Brasil já é o líder mundial absoluto de nióbio, com mais de 90% das reservas. É um poder e tanto. Agora imagina só repetir essa história com as terras raras, que são ainda mais estratégicas hoje em dia. O potencial é, uau, imenso. Se o Brasil jogar as cartas certas, se investir de forma inteligente, o impacto pode ser transformador. A gente está falando de bilhões de dólares em novas exportações, de atrair fábricas e indústrias de ponta para cá, de criar empregos de alta qualificação e, claro, de fortalecer e muito a posição do Brasil no cenário mundial. Mas é aqui que a história fica complicada. Porque, né, só ter o tesouro enterrado não garante nada. O Brasil tem pela frente desafios gigantescos. Desafios que podem, infelizmente, transformar essa oportunidade de ouro em uma verdadeira maldição. E não é um obstáculo só, são vários. Primeiro, o desafio ambiental é enorme. Essa mineração pode ser muito, muito poluente. Depois, tem o desafio tecnológico. A gente ainda não tem a tecnologia aqui para processar o minério e agregar valor. E o financeiro? São necessários bilhões e bilhões de dólares de investimento. E, para completar, tem o geopolítico. Começar a explorar isso em larga escala e atrair uma pressão absurda dos Estados Unidos, da Europa, da China. E esse risco ambiental não é teoria, não. É um alerta bem real. A exploração sem controle na China, por exemplo, criou verdadeiros desastres ambientais, como um lago tóxico gigantesco na Mongólia interior. É um lembrete bem duro do que pode acontecer se a exploração não for feita com muita responsabilidade. E ainda tem o risco de cair na famosa maldição dos recursos. É um paradoxo que a gente conhece bem. Sabe, países que são muito ricos em recursos naturais acabam ficando dependentes só daquilo e param de inovar em outras áreas. O Brasil, infelizmente, já viu esse filme antes, com o ciclo do açúcar, do café, do ouro. O grande erro histórico, o que a gente precisa evitar a todo custo, é exatamente esse. Cair de novo na armadilha de só extrair a matéria-prima, vender baratinho lá para fora, para depois ter que comprar os produtos de alta tecnologia já prontos por preços altíssimos. O verdadeiro valor, a riqueza de verdade, está no processamento, na tecnologia, na inovação. Então, no fim das contas, a grande questão não é se o Brasil vai ou não explorar suas terras raras, mas sim como isso vai ser feito. Com muito planejamento, com responsabilidade, com uma visão de longo prazo, esse tesouro pode sim ser destravado. Agora, sem nada disso, o risco de transformar essa chance de ouro num problema gigantesco é enorme. E a pergunta que fica no ar é essa: será que é possível destravar o tesouro sem libertar a maldição?